Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade do Brasil Digital em compartilhar o case da Login mais um ano, né? Parabenizar também pela iniciativa e agradecer a presença de todos participantes que estão aqui assistindo. Bom, a Vima já me apresentou, eu sou o Vinícius Abreu, gerente executivo de TI da Login. Hoje eu lidero toda a parte de tecnologia, desde infraestrutura, a sistemas, atendimento e projetos de transformação, né? Falando um pouquinho da Login, né, a gente é uma empresa de logística, a gente tem algumas unidades de negócio, né, presença em todo o território nacional e também na Argentina. Nós temos quatro, quatro principais frentes de negócio, né? Uma é a navegação, outra é um porto, as soluções logísticas customizadas, que se desdobram em terminais multimodais de solução de 4PL, e a quarta e última torre de negócio é transporte rodoviário fracionário de carga, né? Bom, a nossa experiência, ela traz de um programa de transformação digital cultural, né, que a gente chamou por meio de nossa gente, daí a questão do nome da humanizada do case. Ela focava em quatro pilares principais, né, a de Customer Experience, Employee Experience, Governança Corporativa e Infraestrutura, e também transformação digital para eficiência operacional. A gente também conta um pouquinho de como a gente elaborou todo o plano diretor de TI que vem suportando as nossas iniciativas até então. Tá? Bom, avançando aqui na apresentação, né, acho que inicialmente a gente conta a história, porque até isso já mudou. A gente teve um primeiro momento em 2019 em que foi feita a unificação das áreas de gente, gestão e TI, para conduzir essa jornada de transformação digital. Isso foi uma ideia debatida aqui pelo board da organização, em que a gente entendia que a transformação digital não se trata só de tecnologia, muito pelo contrário, são pessoas e processos apoiadas pela tecnologia. Daí a gente fez esse movimento para construir uma mudança cultural na Login, né? Então, as áreas trabalhando juntos em prol de acelerar essa transformação digital. Além disso, né, a gente fixou, né, os pilares que tinha sido iniciado lá em 2018 com a frente de Customer Experience, a transformação digital. Depois a gente expandiu para outros três pilares, que eu comentei no slide anterior, que é na parte de experiência do colaborador, governança corporativa e infraestrutura. E aqui em governança corporativa, a gente pega tanto segurança da informação, mas também processos mais robustos para trazer eficiência, especialmente na área de back-office financeira. A gente, por entender que a gente estava conduzindo um movimento cultural, a gente fez um assessment na organização para medir a destreza digital e competências do futuro. A gente rodou isso com todos os nossos líderes executivos para entender e mostrar qual o melhor papel de cada um nessa jornada. Além disso, para nivelar conceito e trazer em que grau de conhecimento de um processo de transformação digital cada executivo tinha de conhecimento, né? A gente trouxe também um plano inicial que foi de 4 anos, que foi o que a gente chamou de nosso sonho, e a ideia era trazer de fato o time da Login para dentro dessa jornada, construir toda essa transformação digital por meio das pessoas, né? Então, acho que isso foi um trabalho muito interessante. A gente revisou competência, enfim. Então, a gente trouxe elementos de transformação digital e inovação para dentro do set de experiências dos colaboradores, né? E aí, em 2024, com o sucesso desse programa, e aí a grande atualização do case, a gente fez um robusto plano diretor, que cresceu de tamanho, e a área de TI também aí faz a cisão, né, a separação da área de gente e gestão, e ela cresce, ela vira uma gerência executiva, e ela passa a responder diretamente para a vice-presidência, tornando-se para aí da área de gente, mas não significa que o trabalho parou, muito pelo contrário. Essa parceria com gente e gestão é pular fundamental para a nossa estratégia. A gente ancorou tudo que a gente faz de transformação digital seguindo esse frame. Bom, falando um pouco deste plano diretor, a gente fez um plano com foco de 5 anos. A gente apoiou
ele em alguns direcionadores estratégicos e análise de mercado. Esses direcionadores estratégicos foram debatidos com toda a direção da companhia, a fim de fixar quais seriam os objetivos que a gente estaria caminhando. A gente fez esse plano em 6 etapas, né? A gente fez primeiro o que a gente chamou de análise de cenário, né? Então, a gente até destaca os zoom in, zoom out. Por que zoom in, zoom out? Porque a gente olhou para dentro da organização, mas a gente olhou para fora. Então, a gente fez alguns assessments do Gartner para olhar como estava a nossa parte de orçamento, nossa estratégia de transformação digital e maturidade de TI. A gente entrevistou todos os vice-presidentes e diretores da empresa. Aqui o objetivo era capturar como que a TI pode ajudá-los melhor nos seus objetivos. A gente desenhou o as-is do ambiente de TI, né, com arquitetura, processos, estrutura. A gente também fez o plano de modernização de TI para continuidade operacional. Fizemos benchmarks com outras empresas do setor. A gente fez mapeamento dos processos de negócio versus o grau atual de digitalização para ajudar a guiar a prioridade e analisamos também tecnologias emergentes. Depois disso, a gente saiu com a proposta de projetos e iniciativas, uma lista enorme. Partimos para a priorização desses projetos, construímos um roadmap ao longo do tempo e fizemos revisão no modelo operativo de TI, olhando maturidade, processos, ferramentas, locais de trabalho, talentos, alianças, estrutura organizacional, financiamento, modelo de decisão e gestão da performance. E com isso, a gente conclui a última etapa com um plano de investimento, que foi um business plan de 5 anos do investimento de TI, com essas iniciativas foco, né? Bom, enfim, tecnologias habilitadoras, as principais, que ancoram aí o nosso case, muita coisa de internet, conectividade, mobilidade, dados, IoT e inteligência artificial, e, claro, cibersegurança como um alicerce importante por todas essas iniciativas, né? A gente traz aqui algumas melhores práticas. Acho que foi fundamental a gente fazer a realização do assessment digital na liderança executiva da organização, que assim a gente pôde medir o nível de maturidade, como eu falei anteriormente, né, e dar um pouco mais de foco. A gente fez workshops com todas as diretorias para alinhamento de conceito e mapeamento de dores e oportunidades. Então, aqui a gente já atingiu mais de 300 pessoas em toda a organização. A gente trouxe o uso de soluções de Data Analytics e BI também para criação de dashboards, tanto no nível estratégico, mas passando pelo tático operacional. A gente revisou as nossas competências e valores, né, trazendo comportamentos alinhados com a nossa necessidade de evolução e transformação digital. O que a gente queria, no final das contas, era desenvolver a destreza digital em nossos colaboradores, ou, como outros preferem chamar, o letramento digital, né? A gente trouxe algumas tecnologias tipo RPA para fazer quick wins para a nossa unidade de negócio, e aí eles iam vendo ganhos de produtividade, e isso ia gerando um efeito de massa, de cada vez mais as pessoas irem pedindo e vendo que é interessante a aplicação da tecnologia e ajuda no dia a dia. Envolvimento da auto-administração, tinha que ter isso para definir os direcionadores estratégicos, né, e ter também as expectativas de negócio para os novos projetos, né? E a elaboração do plano de TI 100% conectado com a nossa estratégia e olhando cenário interno e externo, mas também as tecnologias emergentes. Então, acho que isso foi uma ideia muito legal, porque tem simplificado muito a governança dos nossos projetos. A gente sabe que em TI sempre tem muita demanda, muita solicitação, então a gente sempre está seguindo o que está combinado no plano. Claro, a gente adapta ele trimestralmente, a gente rediscute se tem alguma coisa ou outra para ser repriorizado, algum projeto ou iniciativa que surge, mas dentro de uma governança que foi estabelecida nesse plano, né? Algumas lições aprendidas que a gente traz, né? O início da jornada sem o buy-in de todas as áreas. Eu acho que a gente, no começo, comunicou um pouco mal, e aí a gente corrigiu isso, e aí foi importante para corrigir a rota, né? Plataforma de relacionamento de clientes, né? Você respeitar as diferentes personas para ter uma experiência de usuário mais adequada, né? A gente tem uma pluralidade de clientes muito grande, então muito segmento, muito variado. Então a gente teve que adaptar essa realidade para entender todas as personas, né? O início da jornada sem um modelo claro de priorização. Eu até comentei que com o plano diretor a gente simplificou bastante isso, mas realmente com
com na jornada anterior, pré-plano, nós não tínhamos deixado claro esse modelo de priorização, então, efetivamente, a gente viu que isso era importante, e agora está endereçado, né? Alinhamento também entre expectativa da organização versus capacidade de execução de TI. É bem verdade que a gente cresceu com a área de TI, com esse plano, mas ainda assim você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, então isso é muito bom. É muito bom de você ter bem documentada essa governança e essa comunicação bem executada para alinhar a expectativa, né? E, claro, destacar para toda a organização o tempo dedicado para a operação de TI do dia a dia, o run the business, né? Aquela velha metáfora do iceberg. Os nossos clientes, usuário na ponta, eles veem o que eles estão utilizando, mas o trabalho que tem por trás disso, de cuidar de tudo funcionando, demanda bastante de uma área técnica, e isso foi fundamental para a gente sensibilizar o quanto que a gente já tinha de tamanho da empresa. Bom, aí alguns indicadores de resultado, só para marcar a consolidação da nossa plataforma, então praticamente 100% dos clientes já utilizam ela. Os que não utilizam são porque são clientes muito grandes, que têm um tratamento diferenciado, que a gente chama aqui de Key Account, mas a esmagadora maioria já aderiu à nossa plataforma. A gente trouxe aqui uma forma gráfica de explicar para vocês um pouco desses direcionadores estratégicos que eu falei lá no início, para a construção do plano diretor. Então, a gente teve esses direcionadores versus, né, a origem de como elas foram mapeadas. Então, por exemplo, o que essa matriz traz? No direcionador iniciativas estratégicas, né, eu vinculava quantas de todas as 250 iniciativas que foram mapeadas durante o plano diretor de TI, quantas vieram dos objetivos de negócio que conectam com esse direcionador. Aqui, o objetivo de negócio foram as entrevistas com a liderança executiva. Quantas que são iniciativas de TI que conectam com iniciativas estratégicas? Aqui foram iniciativas propostas pela própria área de TI, né? Do nosso modelo ASIS, aí olhando para a arquitetura, seja de infra, segurança de sistemas, que a gente fez de assessment do Gartner e benchmark, e transitando aqui por esses direcionadores, né? Que, como eu já falei, o primeiro, iniciativas estratégicas. Aqui são iniciativas estratégicas da organização, né? Otimização de soluções de operação. Então, a gente quer aproveitar melhor o que a gente tem hoje e fazer, trazer mais resultado da nossa, as ferramentas atuais, né? Valorizando mais os ativos que já estão investidos. Transformação digital, né? um direcionador muito importante. O programa de segurança da informação, a reestruturação no modelo operativo de TI, a atualização tecnológica e continuidade operacional, a estruturação da área de ciência de dados, né, ganho de produtividade e o estudo de solução de logística integrada. Isso aqui é uma demanda específica aqui da companhia por conta de uma nova área que a gente estava estruturando recentemente, né? E aí, esses que não se enquadravam em alguns direcionadores, a gente classificou aqui como outros, que por definição é o primeiro filtro de corte no modelo de priorização que eu vou mostrar a seguir. Então, eu já adiantei, a gente mapeou 250 ideias, e aí a gente fez um funil de priorização. Então, primeiro a gente agrupou, muitas dessas ideias eram correlatas ou complementares, então essas ideias viraram 149 iniciativas, ainda assim bastante projeto. A gente fez aquela classificação com o direcionador, então a gente já reduziu um pouco. A gente fez uma aplicação da análise crítica da TI, aqui foi a área de TI avaliando as ideias apresentadas, em relação à maturidade do processo e ou dependência de outra iniciativa. Exemplo, às vezes tinha uma ideia muito boa, mas o processo não estava nem mapeado, então ele perdia prioridade, que aí a gente colocando a área de processo para fazer a revisão lá que tem que ser adequada para aí sim ela vir para a TI. Ou ela também é muito boa, tinha um processo mapeado, mas ela depende de uma outra iniciativa predecessora, pré-requisito. E aí a gente reduziu um pouco mais esses projetos. Depois a gente fez critérios de priorização, então o esforço, ganho, a gravidade de tendência, ganho no processo, ROI, impacto na solução. Então a gente teve aí já uma rodada. Depois a gente fez uma análise de capacidade da equipe de TI do negócio, né? Não basta só a TI
ter capacidade de execução, né, que culminou nessa estruturação, mas a área de negócio também precisa conseguir ter capacidade de resposta para trabalhar nos projetos. E, por fim, a gente fez uma priorização final com cada diretoria e a gente colocou 4 grupos de prioridade e os critérios que a gente utilizou aqui para fechar foram nível de prontidão, escopo, benefício e impacto na iniciativa estratégica e também a capacidade de execução da TI. E aí a gente saiu com 56 iniciativas priorizadas, né? Falando um pouquinho aqui de plano futuro, que é o grande foco que a gente está agora, né? Destacando muito aqui programas de produtividade, então, nos programas que a gente chama aqui de BTs, que é de Business Technology, aqui a gente está preparando pessoas das áreas de negócio, sob a governança da TI, para terem uma liberdade de desenvolver pequenas automações com ferramentas homologadas e plataformas que a gente está gerenciando de low code, de dados e de IA nas áreas de negócio. Então, aqui é um pouco da democratização e desenvolvimento. Essas pessoas foram selecionadas com base em critérios de conhecimento, de perfil, raciocínio lógico, interesse. São aquelas pessoas da área de negócio que têm um letramento melhor com a TI, né? E o primeiro treinamento que eles estão... E a gente está treinando uma série de ferramentas e processos. Tem uma política para isso, tem uma governança, tem regra de segurança, tudo que for desenvolvido passa pela avaliação da equipe de segurança e informação, tem que ter documentação, enfim. E o primeiro set de treinamentos que a gente está dando neles é justamente em ferramentas de inteligência artificial. A gente está com um programa de inteligência artificial muito interessante aqui, que a gente já está avançando, já tem uma série de iniciativas mapeadas, e aqui é realmente fazer a IA para ganho de produtividade, né? A sala de digitalização, aqui são squad de eficiência, que a gente chama, né? Então, são pool de desenvolvedores para atender demandas rápidas do dia a dia para melhorar a digitalização. E, claro, os projetos, os pilares que eu comentei, de Customer Experience, de Employee Experience, governança corporativa e infraestrutura. E aí o alinhamento com os fundamentos, então, parte de pessoas, desenvolvimento do Agile Mindset nas pessoas, cultura e transformação digital, promover o autodesenvolvimento, também encaminhamento social, na parte de negócios digitais, experiência do cliente e de processos operacionais, né? Acho até agora que a gente já pode atualizar no próximo ano para modelos de negócio por conta dos projetos de solução logística integrada, a inovação aberta, empreendedorismo, educação corporativa, né, e capacitação digital. Aqui na sociedade a gente toca quase todos os pilares, né, e como a gente é privado, não entra a questão de governo digital. Também aqui no alinhamento com os eixos, né, então, tanto na parte de mundo de dispositivos conectados, modelos de negócio, infraestrutura de acesso às TICs, P&D, né, e confiança no ambiente digital. E, por fim, mostra aí o nosso compromisso com o ESG. A Login leva isso muito a sério, tem uma área específica de ESG, diversos programas e projetos para melhorar todas as dimensões do ESG, então, tem parceria com institutos de formação de profissionais especializados, a gente participa de discussões em relação à comunidade logística portuária e no transporte aquaviário e rodoviário, né, visando a redução da emissão. A gente tem investido em tecnologias mais limpas para os nossos navios e caminhões. A gente discute muito isso com o setor, né, associações, né, para a redução de emissões de CO2. Muita ação de comunidade no entorno, as nossas operações, principalmente nas áreas portuárias. A gente tem um programa primeira geração, que a gente contrata pessoas que ela é a primeira pessoa da família a ter curso superior, então, e não é só uma contratação por si só, ela recebe todo um programa de formação junto, muito interessante. A gente tem um forte programa de diversidade e inclusão aqui, fazemos diversos eventos, isso realmente leva muito a sério. A gente tem um valor nosso e uma competência que fala da diversidade, né, da gente respeitar. Enfim, no meio ambiente são os programas de redução de emissões e também consumo de energia. E, claro, na governança a gente tem metas de ESG incorporados aos objetivos da liderança, né? A gente tem programa de privacidade e segurança e o modelo de governança em linha com as boas práticas.